Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vim gravar a videoaula do maiôzinho infantil. Aqui eu tenho duas cores, tá? Eu gravei na cor amarelo porque o vermelho é muito forte, então acaba que não fica boa a visualização dos pontos. Mas eu quero pedir desde já que você, que ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, já deixa aí seu joinha, o seu compartilhar, que isso faz com que o YouTube entregue meus vídeos para mais pessoas, tá? Então vamos lá. Esse maiô é para uma criança de até 8 anos, é de 6 a 8 anos, dependendo aí da criança, tá? Então, eu fiz a confecção dessa peça usando a linha Charme e a agulha 2,5. Usei também pérolas e lastex amarelo, tá? Aqui eu já coloquei onde vai ser aplicado as flores e aqui o vermelho, que foi a peça piloto, está as aplicações ali. E mais aqui à frente eu tenho mais aplicação, tá? Que é para fazer dois próximos maiô, só que num tamanho de 6 a 1 ano, tá? De 6 meses a 1 ano. Então, fiquem por aí, aguardem e fiquem com a videoaula dessa belezura de hoje. Para a videoaula de hoje, eu vou estar usando aqui a agulha 2,5 e o fio Charme. Um novelo é o suficiente, tá? Essa cor aqui é o amarelo canário. A cor dele é 1289. A linha Charme 100% algodão, tá? É o algodão mercerizado, contém 395 metros. Aqui eu faço meu nozinho inicial. E vou dar início com 17 correntinhas, tá? São 15 pontos altos no total, então, para iniciar, vamos estar iniciando com 17 correntinhas. Concluir as 17 correntinhas, agora eu vou laçar o meu fio e voltar na quarta correntinha, contando a partir da agulha. 1, 2, 3, 4. Na minha quarta correntinha, eu vou começar a fazer os pontos altos. Ficarei num total de 15 pontos altos. Um ponto para cada correntinha da base. Terminado meus 15 pontos altos, aqui eu determinei o quanto eu quero de largura para o fundo da minha calcinha, tá? Lembrando que essa calcinha aqui, ela vai vestir aí uma criança de até 6 anos, dependendo do porte da criança, né? Se a criança for mais cheinha, maiorzinha, mesmo apesar dela ter 6 anos, aí você vai ter que pegar uma calcinha e medir aí, tirar a medida pela calcinha que a criança veste, tá? Então, aqui, eu vou estar repetindo essa sequência aqui de 15 pontos altos por 9 vezes. Então, vai ser ponto alto em cima de ponto alto. Por 9 vezes, eu faço sem aumento nenhum, tá? Então, a cada ponto alto na base, eu volto a fazer um ponto alto em cima dele, tá? Não temos aumento até a gente chegar lá nas próximas carreiras a partir da 9ª carreira, tá? Então, vá fazendo aí, só ponto alto em cima de ponto alto. As minhas 9 carreiras aqui me deram um total de 10,5 centímetros de comprimento aqui, ó, tá? Aí, você determina aí no fundo da calcinha da sua bebê ou da pessoa que você está fazendo, tá? Então, a partir de agora, vai começar aqui as carreiras de aumentos, tá? Eu vou estar fazendo aqui 3 correntinhas. Viro o meu trabalho e nesse mesmo espacinho eu acrescento mais 2 pontos altos. Então, eu vou ficar aqui com um total de 3 pontos altos num mesmo espaço. Faço aqui os pontos altos separados aqui até o final, aonde no último pontinho eu faço novamente o meu acréscimo de pontos altos aqui para a gente começar a abrir, tá? Aqui a largura do bumbum aqui, né? Da calcinha. Cheguei aqui, olha, no meu último ponto alto, que são as correntinhas,
Aqui eu vou estar fazendo 3 pontos altos para ele, tá? Por quê? Assim, os meus aumentos ficam iguais, tanto de um lado quanto do outro. Senão, acaba que o trabalho fica torto se a gente fizer apenas para um lado, né? Então, a partir de agora, a gente vai sempre ter aqui, olha, 3 aumentos no começo, 3 aumentos no final. Isso por 11 carreiras, tá? Aí, dependendo do tamanho, como eu já falei, e também a linha que você está usando, a agulha. Aqui eu estou usando a linha Charme. Se por acaso você estiver usando a linha Anne, com certeza o seu trabalho vai ficar menor. Aqui, ó, 3 pontos altos, aí repito aqui um ponto alto para cada ponto na base. Chegando lá no final, eu acrescento os últimos 3 pontos altos. Assim, eu vou fazer por 11 carreiras esse processo. Cheguei aqui, olha, na minha 11ª carreira, com aumento de 3 pontos altos no início, 3 pontos altos no final. Vou fazer aqui 3 correntinhas. Vou virar minha peça e vou fazer um ponto alto para cada ponto. Essa carreira não tem aumento. Então, vou aqui, olha, faço meu próximo ponto alto, vou no ponto seguinte e assim se dá até o final. Lembrando que não temos mais aumento, então, aqui eu encerro na última 3 correntinhas aqui, que é o ponto alto, com apenas um ponto alto, tá? Desse jeito aqui. Agora, eu vou estar fazendo uma sequência de 80 correntinhas aqui, tá? Faça aí as suas e a gente vai fazer aqui um cordãozinho para servir de amarração. Agora, eu vou pular as primeiras 2 correntinhas, vou laçar o fio na agulha e venho aqui na 3ª correntinha, faço aqui um meio ponto, aonde a gente tira as 3 laçadas de uma só vez. Laça, vai na próxima correntinha, fico aqui com 3 laçadinhas na agulha, busco o fio do novelo e tiro tudo de uma vez. Novamente, vou na próxima correntinha, laço, fica 3 laçadinhas na agulha, agora puxa elas todas de uma vez. Esses são chamados meio ponto alto, então, eu vou ficar aqui por toda a voltinha das correntinhas com meio pontos altos, até chegar aqui novamente, aonde a gente começa a trabalhar os próximos pontos altos em cima de ponto alto. Termino aqui de trabalhar no cordão de correntinha e passo a trabalhar em cima dos pontos altos. Então, a gente tem que cuidar aqui para não retorcer a correntinha na hora de estar trabalhando, para quando chegar aqui no final, ficar tudo certinho, tá? Ficar um trabalho bem bonito. Então, agora, a partir do primeiro ponto alto, eu já começo a fazer ponto alto normal. Fiz meio ponto alto apenas aqui na alcinha, onde vai ser a amarração do maiô, tá? Agora, eu continuo a trabalhar pontos altos em cima de ponto alto. Terminados os pontos altos, eu vou fazer um próximo cordão igual a esse. Último ponto alto. A partir daqui, eu faço 80 correntinhas. Trabalho sobre essas 80 correntinhas meio ponto alto. E eu vou prender, ao contrário do lado daqui, que eu prendi em cima, esse lado a gente prende aqui embaixo. Então, eu faço aqui as 80 correntinhas, faço os meio pontos altos e volto pra gente estar prendendo aqui, tá? Apesar de ser o lado oposto da peça, mas a gente continua trabalhando aqui, olha, nas correntinhas de maneira certa, tá? Porque se eu viro assim, fica torcido aqui, né? Então, a gente procura trabalhar os pontinhos do jeitinho que termina a correntinha. A gente já volta direto na correntinha, pegando apenas uma alcinha e fazendo o meio ponto. Então, quando eu chego aqui no final, acaba que eu termino certo aqui, olha, saindo do ponto alto para a correntinha. Então, eu não fico com aquele aspecto retorcido, tá? Agora, eu vou prender aqui, ó, no pezinho do ponto alto abaixo, com um ponto baixíssimo, esse meu cordão.
Dessa maneira, eu fico tanto para esse lado com um cordãozinho de meio pontos altos, quanto para o outro lado, tá? Então, essa primeira parte é a parte do bumbum. Agora, eu vou estar cortando esse fio, prendendo o meu fio aqui embaixo para iniciar a parte da frente da calcinha. Aqui é uma parte que você não precisa se preocupar de que lado vai começar, porque são carreiras de ida e volta, então não tem essa questão da gente ter que iniciar de um lado certo, tá? Eu vou iniciar para esse ladinho aqui, o oposto de onde eu iniciei na primeira carreirinha. Vou vir aqui no pezinho do meu primeiro ponto alto, que é as correntinhas. Eu insiro a agulha e já faço aqui o meu primeiro pontinho alto. E também já inicio com aumento, tá? Eu faço aqui o primeiro ponto alto e logo em seguida eu vou estar trabalhando um ponto alto nesse mesmo espacinho. Aqui, ó, volto no mesmo espacinho com um ponto alto. Então, ao contrário da parte de trás, a gente vai ficar apenas com 2 aumentos no início e 2 aumentos no final. Fiz o meu primeiro aumento, agora faço ponto alto sobre ponto alto, até chegar no final. Aqui, ó, no último pontinho, 2 pontos altos no mesmo espacinho. 3 correntinhas, vira aqui no mesmo espaço mais um ponto alto. Agora, ponto alto sobre ponto alto até chegar no último ponto, mais 2 pontos altos. Eu vou fazer uma quantidade aqui de 8 carreiras, sendo elas com início com aumento no início e no final de 2 pontos dentro do último e do primeiro pontinho alto. Então, terminei as 8 carreiras, a parte da frente. Agora, eu vou fazer aquela mesma sequência de correntinhas para fazer a alcinha, que é para amarrar com a parte de trás, ok? Então, faço aqui novamente as 80 correntinhas, volto com meio ponto alto, trabalho aqui em cima meio pontos altos, porque é a parte da frente, tá? Então, vou continuar trabalhando meio pontos altos na parte da frente e, por fim, faço aqui as 80 correntinhas também, volto com meio ponto alto, mas a gente vai fazer juntinho, tá? Vou fazer aqui, concluo, volto pra gente iniciar aqui as carreiras de meio ponto alto. Venho em cima do primeiro ponto alto e aqui eu faço o meu primeiro meio ponto alto dessa parte da frente da calcinha. Meio ponto alto, venho no próximo meio ponto alto. Se você achar que ainda assim vai ficar alto na parte da frente, né, faz ponto baixo, tá? E se ainda tiver curto a parte da frente, você faz ponto alto igual a parte de trás que eu fiz. Então, aqui, olha, eu tenho aqui, deixa eu medir pra vocês o comprimento a partir do meu primeiro aumento, aqui a parte da frente. Então, eu tenho aqui, por enquanto, 9 centímetros, olha. 9 centímetros e meio. Não, 10 centímetros, tá aqui. Tá? Começa aqui nessa carreirinha, então, eu já tenho 10 centímetros. Se você achar que deve fazer mais alto, aí você faça ponto alto aqui, onde eu estou fazendo com meio ponto alto, tá? Assim eu faço, chego do outro lado, repito esse cordãozinho aqui. Cheguei pra finalizar, como eu já mostrei na outra parte, que a gente sempre, quando a gente volta trabalhando aqui os meio pontos baixos, os meio pontos altos, né? A tendência é que o nosso cordãozinho tende a terminar pra cá, pra parte de baixo, né? Ao contrário da primeira parte, que ela vem sempre pela parte de cima, de cima, de cima sempre. Aqui não, a gente acaba por prender justamente na parte de baixo, porque automaticamente ela já vem e se encaixa nessa direção. Então, aqui, no pezinho do ponto alto, a gente serra com um ponto baixíssimo. Corta o fio e já dá
continuidade aqui em fazer os acabamentos, tá? Ou melhor, não corta o fio. Aqui a gente decide a parte se vai fazer pontos baixos ou uma carreira em ponto tombadinho para dar todo aquele charme. Então, aqui por ser uma menina já maiorzinha, não é assim, bebê, né? De uma menina de aproximadamente entre 6 e 8 anos que vai usar aqui, dependendo da criança, eu prefiro fazer todo em pontos baixos aqui o acabamento, tá? Já para uma outra peça que eu também vou estar trazendo aqui para vocês, eu prefiro o acabamento em ponto tombadinho, tá? Então, aqui eu faço uma correntinha, volto aqui, olha, dentro do ponto alto, com um ponto baixo, mais um ponto baixo. No espacinho aqui, entre um ponto alto e outro, um ponto baixo. Nos pontos altos, 2 pontos baixos. Então, eu faço esse processo aqui até chegar ao final. Se caso você queira colocar elástico aqui nessa parte, já pode ir prendendo junto com os pontos baixos, tá? No caso, um lastex, para dar mais sustentação e coisa e tal aqui. Então, aqui a gente vai prendendo, olha, pontos baixos até o final. Só pontos baixos dessa forma aqui. Eu fui fazendo aqui, olha, os pontos baixos. Agora eu cheguei no final, já tenho 2 pontos baixos dentro do ponto alto. Faço aqui mais um ponto baixo e eu vou fazer aqui duas correntinhas que eu quero fazer aqui, olha, nessa parte de trás do meu biquíni. Eu quero colocar aqui um elástico, um lastex, na verdade. Então, eu tenho aqui o lastex na cor amarelo, que eu quero que fique aqui atrás um pouco mais apertadinho, né? Um pouco mais franzidinho aqui. Eu tenho aqui um pedaço de lastex de aproximadamente 35 centímetros dobrado já, tá? Já feita a amarração, 35 centímetros. Eu pego esse lastex e dou uma voltinha assim, ó, deixando ele estilo aqui como é que diz? Um círculo. Então, ficou assim as duas pontinhas. Agora, eu vou trabalhar sobre ela. Eu faço aqui as minhas duas correntinhas só para eu ir lá para a parte de trás. Então, eu faço as duas correntinhas, tiro a minha agulha aqui e faço isso aqui, ó. Passo essa parte da amarração que a gente vai usar aqui para frente, porque eu preciso vir aqui na parte de trás, olha, para iniciar. Então, antes de eu prender aqui o meu ponto baixo ou baixíssimo, eu já venho e pego aqui o fiozinho, que é o lastex, que eu já dei as duas voltinhas que eu preciso. Eu vou segurar ele aqui por enquanto. E eu venho aqui, olha, reservo aqui, passei por baixo, olha, fiz as duas correntinhas, passo por baixo desse cordãozinho aqui. Então, eu venho aqui e vou inserir no meu primeiro pontinho da parte já de trás da calcinha, não na parte da alcinha. Então, aqui, no que eu insiro a minha agulha, eu já pego esse lastex também junto. Então, aqui, eu vou trazer o lastex junto com o meu fiozinho. Coloco aqui na agulha e pego a linha do novelo que eu estou trabalhando, aqui, ó. Então, eu vou levar os dois juntos, prestem bem atenção. Aqui, a gente já prende todo mundo junto aqui, um ponto baixíssimo primeiro. Prendi com ponto baixíssimo, já tá aqui na minha agulha. Agora, o lastex, eu vou estar trabalhando as 4 perninhas dele. Então, vai ser pontos baixos em cima das 4 perninhas do lastex. Aí, vem aqui, olha, no primeiro ponto, um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo. Assim eu vou fazer. Vou cobrir todo o elastex aqui, o lastex, né, com pontos baixos. Então, as 4 perninhas até chegar aqui onde eu prendo a última parte. Aquilo que eu falava, olha, para dar aqui uma sustentação maior, né, na parte de trás do biquíni. Aí, aqui, o meu último ponto baixo, eu faço assim, ó. Eu insiro pegando a minha agulha por dentro das 2 laçadinhas do fio que a gente vinha conduzindo aqui do lastex. E no último
ponto alto aqui, olha, que é esse aqui, eu prendo o último ponto baixo também segurando essas duas alcinhas. Aí, venho aqui e prendo o ponto baixo, dessa forma. Então, aqui fica tanto de início aqui, fica preso o lastex, quanto aqui no final, ele não vai sair. Agora, a gente faz as duas correntinhas, passa por baixo aqui da alcinha aqui de onde vai ser a amarração, por baixo, para dar início aqui na outra lateral, onde eu faço os pontos baixos. Já levo esse pontinho de fio aqui, ó, junto para ir fazendo o acabamento. Então, aqui eu venho, passei por baixo, né, da alcinha, venho aqui, ó, no primeiro ponto alto, bem no pezinho desse primeiro ponto alto. Aqui eu faço o meu primeiro ponto baixo dessa lateral. Se eu quisesse, eu poderia também colocar lastex na perninha, mas eu vou deixar a critério da mãezinha, ela não pediu, eu que tô colocando aqui para dar uma sustentação, e com certeza ela vai forrar essa peça, então lá ela vê se é necessário colocar na perninha. Primeiro ponto baixo, 2 pontos baixos dentro do ponto alto, em cima do ponto alto, um ponto baixo, no ponto alto, 2 pontos baixos. Aqui não tem como eu colocar um ponto baixo, aí eu venho direto aqui, ó, nas 3 correntinhas, e eu coloco 2 pontos baixos. Como é ponto alto aqui, a gente faz na emenda do ponto alto um ponto baixo, 2 pontos baixos. Uma vez que eu tenho aqui as 3 correntinhas, eu não faço aqui nessa emenda o ponto baixo, já venho direto nelas e faço 2 pontos baixos. Aqui é ponto alto, então eu venho em cima do ponto e faço um ponto baixo. Essa é a sequência, tá? Aqui, ó, ponto alto, aí em cima dele, um ponto baixo. Para concluir, eu já dei toda a volta, vocês viram que eu ainda não cortei o fio, né? Então, aqui, ó, como é correntinha, não tem um ponto baixo. Aí, aqui no ponto alto que eu faço aqui os últimos 2 pontos baixos. E, para finalizar, eu termino aqui fazendo um ponto baixo também, né? Para não ficar desigual do outro lado. E venho aqui, olha, bem em cima do primeiro ponto, do meio ponto alto da correntinha aqui, já da parte da alcinha do biquíni, aqui eu faço um ponto baixíssimo e corto o fio. Aqui tá a primeira parte concluída, aqui do biquíni, tá? A parte de baixo. Não é biquíni, é um maiô. Falo biquíni toda hora, mas vocês já vão entender que é um maiô. Tá aqui, ó. Primeira parte da amarração. Olha como ficou as perninhas. Talvez nem precise de elástico, ficou bem firme aqui. Eu acredito que vai fechar bem. Aí, a parte de trás que eu tava assim com um pouco de dúvida se ia ficar bom, né? Aí eu quis colocar o lastex na parte de trás. Então, primeira parte concluída. Aqui é onde a gente faz o nozinho, nozinho não, laço. E ajusta o quanto necessário for, né? Que cor linda, né, esse amarelo. Agora, vamos lá. Próximo passo. Um detalhe muito importante, nem era para eu ter cortado aqui, ó. Bastava eu fazer as 2 correntinhas e passar aqui pra frente. Então, se você quiser fazer isso aí, já fica a dica, tá? Como eu já cortei, vou iniciar agora direto daqui. Eu vou iniciar bem no primeiro pontinho aqui, ó, da calcinha, tá? Não os que vêm daqui da correntinha. No primeiro ponto aqui, da parte da frente, é aqui que eu vou estar amarrando o meu fio para iniciar a parte onde eu vou subir o corpinho do maiô. Então, aqui eu prendo uma correntinha, faço mais 2 correntinhas, aqui eu já tenho meu primeiro pontinho alto. Faço mais um ponto alto nesse mesmo espaço.
uma correntinha, mais 2 pontos altos nesse mesmo espaço, ou seja, é o meu leque. Vocês sabem como é o leque, né? Que a gente tem 4 ou 6 pontos altos separados por uma, duas ou três, ou quantas correntinhas a gente queira, né? Então, no meu caso, eu tenho apenas uma correntinha de separação. Agora, eu vou pular 3 pontinhos na base. 1, 2, 3, e venho no quarto ponto. E aqui eu vou estar fazendo o meu próximo leque. O meu leque, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos no mesmo espaço. Eu vou estar fazendo essa sequência aqui até o final. Não sei se vai dar uma quantidade exata. No meu caso, eu preciso que fique quantidades ímpares de leque aqui. Se não ficar, eu vou fazer adaptação e volto falando para vocês onde foi a adaptação, tá? Se foi preciso. Senão, a gente vai estar pulando a cada 3 pontos da base, no quarto, um leque. Então, faça aí de vocês que eu vou fazer aqui e já volto. O meu deu 9, do jeitinho que é a minha peça piloto, que eu ainda não mostrei pra vocês. Ou melhor, vocês já viram, né? Que a gente faz confusão na hora de gravar. Então, eu fiquei com 9, olha, 9 leques aqui, 9 bloquinhos, pulando de 3 em 3 espacinhos, tá? Agora, eu faço aqui 3 correntes, viro e vou repetir esse leque. Aqui eu repito o leque, sendo ele 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. No leque da frente, ou melhor, agora eu vou fazer uma correntinha aqui, tá? Uma correntinha e vou no leque da frente e faço novamente o meu leque, sendo ele 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Uma correntinha no próximo leque. Agora, não faço correntinha mais de espaço, fiz só no primeiro e no segundo momento. Agora que eu não faço mais correntinha por 3 vezes, por 3 leques eu não faço essa correntinha de espaço, tá? Só vou repetir leque sobre leque aqui. Eu falei 3, mas fiz 4, tá? 2 com espaço de correntinha, aí eu fiz aqui, olha, os outros próximos 1, 2, 3 e 4 espaços sem correntinha. E os últimos 2 com correntinha, tá? Uma correntinha de espaço. Apenas isso, é leque dentro de leque, o que modifica aqui nos últimos leques é a correntinha, tá? Então, é um modelinho mais simples, mais rápido, mas não deixa de ter a sua elegância. Eu sempre falo disso, né? Em todos os meus vídeos eu falo. Não é por ser uma peça simples que não vai ter a sua beleza. O último ponto desse leque eu procuro fazer em cima das correntinhas aqui, que é para ficar reto, tá? O trabalho. Então, aqui em cima do último ponto alto, eu faço aqui o último ponto alto do leque. Aí, já subo também com as 3 correntinhas e volto dentro do leque com um ponto alto, uma correntinha e os próximos 2 pontos altos. Sempre eu vou voltar desse jeitinho aqui. E sempre vou encerrar também desse jeito. Aqui eu vou estar repetindo essa sequência, igual eu já mostrei para vocês, de separar aqui nos 2 primeiros leques com uma correntinha, por mais 2 vezes. Eu já tenho 2 contando com essa aqui que eu já estou fazendo, aí eu vou fazer mais 2, tá? Então, vou ficar no total de 5 carreiras aqui de leques. Aí, eu volto já já pra gente começar a diminuir, pra dar uma cinturada no maiô. Assim está, com 5 carreiras aqui de leque, sendo eles separado apenas os 2 bloquinhos aqui com 2 correntinhas.
Essa próxima carreira não vai ter essa correntinha aqui de espaço, tá? Então, por 3 vezes eu vou fazer o leque normal, sem a correntinha de espaço. Ó, terminado o leque, já passo direto pro próximo leque, sem correntinha. Então, vou fazer assim por 3 vezes. Assim que eu termino, eu não faço correntinha e vou aqui no próximo leque, vou fazer aqui um ponto V. É um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo espaço. Desse jeito aqui, ó. Agora, saindo daqui, eu faço o ponto leque normal. 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. E mais uma vez, eu vou fazer o ponto V. Passo direto aqui pro próximo espacinho de leque, e aqui eu faço um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo espaço. Sem correntinha nenhuma, eu volto a fazer aqui os últimos 3 leques sem correntinha de intervalo, tá? A correntinha é apenas aqui, onde separa os 2 pontos altos, tá? No mesmo espaço. Desse jeito, ficou a 6ª volta. Aqui eu não vi necessidade de repetir para vocês como faz aqui os leques, né? É leque sobre leque sem o intervalo aqui de correntinha. Agora, vindo aqui para o primeiro ponto V, eu vou estar repetindo esse ponto V, um ponto em cima do outro, ou melhor, dentro do outro, né? E aqui, aonde eu tenho meu ponto leque, eu vou fazer um ponto V. Então, para essa 7ª carreira, eu vou ficar com 3 pontos Vs aqui e 3 pontos leques para cada lado, tá? Isso sem intervalo nenhum de correntinha. Então, V dentro de V, leque dentro de leque. Só que aqui a gente preencheu o último leque aqui do meio, olha. Eu preenchi com ponto V. Então, eu fiquei aqui 3 pontos Vs. Agora, eu faço aqui a sequência de 3 pontos leque pro final. Eu fiz aqui uma sequência de 2 leques, tá? Essa já é a minha 8ª, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é a minha 8ª carreira. Agora, eu vou fazer uma sequência de 5 pontos V, né, no plural. Então, aqui, olha, no próximo leque, eu venho e faço aqui o meu primeiro pontinho V, que é separado apenas por uma correntinha. Aí, faço aqui todos os outros e chegando aqui eu faço mais um pontinho V. Aqui, olha, no leque, um ponto V. Aí, vai me restar aqui 2 leques, onde eu vou estar fazendo eles normalmente. Fiquei com 5 pontos V e 2 grupinhos de leque para cada lado. Então, a partir de agora, eu vou fazer um total de 3 carreiras idênticas a essa aqui, já contando com ela, tá? Preciso fazer um total de 3. Assim que eu concluir, eu volto pra gente começar a abrir novamente a parte de cima. Vocês percebem que ele deu aqui uma afunilada, né? Agora, a gente vai voltar a abrir novamente a parte de cima. Então, as 3 primeiras correntinhas, faço o leque normal. Por enquanto, sem a correntinha de espaço. Então, eu vou fazer aqui um total de 3 leques assim, tá? 2 pontos altos, uma correntinha. Aonde era ponto V, agora a gente vai começar a fechar com os pontos leques, olha. Meu primeiro pontinho V, eu vou estar fechando tanto o primeiro quanto o último dessa carreira aqui. Aqui eu fiquei com 3 leques. Agora, eu faço aqui os próximos 3 pontos V e fecho o último aqui com leque. Eu já vou subir a próxima carreira quando eu estiver voltando com os leques, os 3 no caso, eu já volto com eles aqui, para não ter que estar repetindo, tá? Aqui eu já voltei, olha, com os 3 primeiros leques.
E eu vou fazer o quarto leque aqui no ponto V. Então, como eu falei que a gente tá fechando os pontos V, eu vou ter sempre, a cada carreira, um leque a mais aqui. Até a gente fechar totalmente, ficar apenas com leque. Fiquei com 4. Aí, faço aqui um ponto V. No próximo ponto V, eu já faço os próximos 4 leques. Para essa próxima carreira, eu vou começar a acrescentar aquelas correntinhas aqui nos primeiros 2 bloquinhos de leque, tá? Então, terminado aqui, eu já faço uma correntinha e vou aqui no próximo leque fazer o outro leque e uma correntinha de espaço novamente. Só um momento aqui até concluir. Pronto, terminei aí uma correntinha e faço aqui os próximos leques sem correntinha e os últimos 2 com correntinha de espaço. Agora, a gente vai preencher todos com leque, inclusive aqui, onde tem o pontinho V, eu preencho com leque. A diferença é, as correntinhas serão só aqui nos 2 últimos e nos 2 primeiros leques. As próximas últimas carreiras, últimas 2 que serão ainda, eu vou fazer todos os leques com espaço de correntinha, tá? Todos eles. Os 9 leques, todos separados por uma correntinha. Eu vou fazer isso por 2 vezes. Uma correntinha, próximo leque. Leque normal. Uma correntinha e assim eu vou fazer todos eles e faço essa carreira e mais uma carreira igual a essa que a gente vai fazer agora, tá? Aqui eu trabalhei as últimas 2 carreiras com as correntinhas de espaço, tá? Agora eu vou dar aqui sequência no trabalho de forma totalmente diferente. Não vamos ter mais esses leques. Vou estar substituindo os leques pelos pontos altos. Então, vamos lá. 3 correntinhas equivalente a um ponto alto. Em cima do primeiro ponto desse leque, eu faço aqui um ponto alto. No espaço, no leque, um ponto alto. Do outro ladinho, nos próximos 2 pontos altos, 2 pontos altos em cima deles. Fiquei com 5 pontos altos. Agora, eu venho aqui no espaço de correntinha, um ponto alto. No primeiro ponto alto do leque, ponto alto. Então, vocês já perceberam que eu só tô substituindo, mas vai ficar uma quantidade aqui praticamente exata do leque, tá? Sendo que no lugar da correntinha do leque, a gente só faz transferir aqui para o ponto alto. Então, eu fico num total de 5 pontos altos e no espaço entre um leque e outro, um pontinho alto. Aqui, ó, preenchendo o espacinho com um ponto alto, tá? Aqui eu preenchi toda a carreira em pontos altos. Agora, eu vou começar uma sequência de diminuições, tá? Então, faço aqui as primeiras 3 correntinhas, viro aqui o meu trabalho, vou no próximo pontinho alto e vou fazer um ponto incompleto. Esse ponto incompleto é onde eu tiro a laçada e fico com 2 na agulha. Vou no próximo ponto e faço a mesma coisa. Eu insiro a minha agulha, puxo para fazer o ponto alto, só que eu tiro apenas uma laçadinha. Fico com 3 na agulha. Assim, eu fecho todas de uma vez. Então, meus primeiros 3 pontos altos eu diminuí, bem como os últimos que também vão ter esse mesmo processo de estar diminuindo, tá? A cada carreira a gente vai estar fazendo isso. Agora, eu continuo aqui trabalhando ponto alto sobre ponto alto até chegar nessa próxima diminuição.
Sobrando aqui, olha, os últimos 3 pontinhos altos, eu vou estar encerrando eles de uma vez, sendo ele assim, olha, tira 2 laçadinhas, vai no próximo pontinho. Estou fazendo bem lentamente para aqueles que ainda não sabem fechar os pontos juntos, tá? Aqui, ó, tira uma próxima laçadinha. E por fim, nas 3 correntinhas aqui, onde é o último ponto alto, eu também tiro apenas 2 laçadinhas na agulha. Fico assim com 4 laçadas na agulha. Agora, a gente vai puxar tudo de uma vez. Fechou um ponto apenas, tá? Então, aqui, a gente acaba por tirar aqui 2 pontinhos, tornando assim um ponto alto. Agora, eu vou subir 3 correntinhas. E eu vou estar virando o meu trabalho. Eu pulo esse ponto porque o qual eu acabei de diminuir. Então, ele já substitui aqui, ó, essa correntinha. Vou no próximo pontinho logo após os 3 pontos altos fechados junto e começo a fazer aquela sequência de fechar os primeiros 3 pontos altos sozinhos, tá? Ou melhor, fechar eles juntos. Aqui, ó, 3 pontos altos, aí fecham todos de uma vez. E volta a trabalhar ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá no final, onde eu faço uma próxima diminuição. Então, vou fazer assim por quantas vezes forem necessárias. Eu ainda não tenho uma quantidade exata, mas eu vou diminuindo assim. Reservei os últimos 3 pontos altos para fechar junto. Então, eu venho aqui, faço aqui a metade de um ponto, tiro 2 laçadas, vou no próximo ponto alto, repito o processo, tiro 2 laçadas e, por fim, aquele ponto que eu fechei junto. Então, ele tá aqui e eu continuo a trabalhar nele também. Apesar dele estar aqui fechado junto, mas ele conta como um ponto alto ainda. Aí, em cima dele, eu venho, tiro aqui as minhas últimas 2 laçadas. Ficando assim, 4 laçadas na agulha, tira todas de uma vez. Subo 3 correntinhas e repito novamente o processo aqui. Pulo, você não pode se confundir aqui e querer inserir a agulha aqui nesse espaço, porque as correntinhas já substituem esse ponto. Então, a gente sempre vai um ponto à frente, tirando apenas 2 laçadas, e no próximo ponto, 2 laçadinhas também. Fica aqui nesse primeiro momento 3 laçadas na agulha. Agora, eu fecho todas de uma vez e volto a trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Vou voltar com vocês quando eu tiver a quantidade que eu preciso aqui, tá? Pro tamanho que eu estou fazendo. Então, essa parte aqui é a parte do busto da criança, tá? Aí já tô aqui com 4 carreiras, vou ver quantas necessárias fazendo esse processo de diminuição. Uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui no vídeo é que essa peça, o legal dela é o seguinte: a gente só tem 2 cortes de linha, tá? Um de início, onde a gente faz primeiro a parte de trás da calcinha, né? E o segundo, que é o último. Após a gente terminar toda a nossa peça, a gente arremata ele justamente aqui onde a gente faz as alcinhas. Então, quando eu cortei aqui, eu falei pra vocês que foi um erro meu, que eu me equivoquei e acabei cortando. Então, aqui você pode dar seguimento, faz as 2 correntinhas e já passa automaticamente pra cá, olha, pro primeiro pontinho onde você vai fazer o seu leque. Então, a partir daí, você vai fazer toda a sua peça, inclusive as alcinhas que ainda faltam na parte de cima, sem cortar o fio, tá? Isso é muito importante, isso é muito legal, esse é um detalhe assim que eu deixei passar, mas tô corrigindo agora com vocês. Então, se você quiser assistir primeiro e depois fazer a sua peça, essa é uma dica que eu deixo, tá bom? Então, aqui, olha, eu fiz as carreiras necessárias aqui, desde que eu termine a parte onde eu vou estar iniciando agora a minha alcinha, de acordo aqui, olha, com meus acabamentos, pelo lado direito da peça, tá? Então, meus pontos baixos estão desse lado, por isso, eu terminei aqui, concluí o meu aumento para ficar justamente aqui os meus próximos
acabamentos aqui também para se igualar aos pontos baixos, tá? Prestem bem atenção. Agora é o seguinte, depois que eu determinei aqui o quanto eu queria que ficasse aqui pro meu busto, eu já começo a fazer a alcinha. Então, eu tenho um total aqui de 1, 2, 3, 4, 5 carreiras em pontos altos fechados, tá? Agora, eu faço aqui, ó, fechei o último ponto, eu faço 80 correntinhas. Aqui eu volto na terceira correntinha e vou fazer uma sequência de meio pontos altos, igual a gente já fez na parte de baixo da calcinha, tá? Essa aqui é onde a gente vai amarrar no pescocinho da criança, né? Então, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, temos um total de 4 alcinhas de amarrações, tá? Então, aqui eu vou fazendo de acordo com que eu terminei minha correntinha. Então, trate de cuidar para não ficar assim, ó, retorcido. Então, sempre faça do lado direito da correntinha. Pegando apenas uma alcinha e vá fazendo aqui, ó, pontos meio alto ou ponto meio ou ponto alto, não, meio ponto alto, ou tem gente que fala, enfim, gente, esse é o meio ponto alto que eu conheço, tá? Porque tem gente que fala ponto meio alto, eu falo meio ponto alto, ao contrário, mas tudo dá no mesmo. Aqui eu faço por toda a extensão das correntinhas. Concluí aqui os meio pontos altos. Agora, eu chego aqui, onde vou começar a fazer uma sequência de pontos tombadinhos. Então, eu venho aqui, ó. Como é que eu determino aqui o espaço onde eu vou prender esse cordãozinho? Inclinando, eu inclino dessa forma aqui o meu cordãozinho. Então, eu já sei que aqui, logo após o meu ponto de diminuição, no ponto seguinte eu vou prender com um ponto baixo. É assim que eu determino, tá? O quão ele vai ficar certinho aqui, ó. Agora, eu faço 2 correntinhas e volto nesse mesmo espaço com um ponto alto e mais um ponto alto. Fiquei com meu ponto tombadinho. Vou prender esse ponto tombadinho no meu terceiro pontinho na base. Pulo 1, 2, venho no terceiro e aqui eu prendo com um ponto baixo. 2 correntinhas e retorno fazendo aqui 2 pontos altos para esse mesmo espaço. Pulo 2 pontinhos na base e prendo no terceiro. Essa será a sequência até o final. Eu venho prender o meu último ponto tombadinho, certinho aqui, olha, pulando 2 na base e prendendo no terceiro, pra mim deu super certo, tá? Deu uma contagem assim bem certinha. Aí me sobrou aquele que eu falei pra vocês lá, o ponto de que eu fechei o ponto alto junto e um ponto alto sozinho. Agora aqui eu já subo as 80 correntinhas e faço a sequência de meio pontos altos, onde eu vou estar prendendo esse cordão aqui, ó, justamente nesse ponto que foi fechado junto. Eu prendo esse cordãozinho aqui no ponto alto aqui. Bem na diminuição. Eu já prendo com ponto baixíssimo, tá? Agora, faço 2 correntinhas. Volto nesse mesmo espacinho com 2 pontos altos. A gente continua a sequência de fazer os pontos tombadinho para dar aquele acabamento, tá? Aí, vem aqui, olha, bem em cima do ponto alto. Agora, a gente vai começar a prender só em cima dos pontos altos. No caso, é bem na divisa entre um ponto alto e outro. Aí, eu prendo com um ponto baixíssimo. 2 correntinhas e retorno fazendo esse mesmo processo aqui, de 2 pontos altos. Tem horas que fica oscilando a cor, é por causa do tempo que tá bem nublado aqui, e tem hora que o sol esquenta. Aí, vem aqui, olha, bem na emenda, um ponto baixíssimo, 2 correntinhas. Eu vou fazendo aqui. Vou aqui no ponto onde faz a divisa entre um e outro.
fecha um ponto baixíssimo. Vou fazer isso até chegar aqui, onde eu faço aqui um cordãozinho. Prendi o último ponto tombadinho. Fiquei com 4 pontinhos aqui. Agora eu vou fazer a minha próxima amarração. 80 correntinha e os pontos meio alto, prende aqui, dá sequência aqui todinha em pontos tombadinhos. Aqui eu vou começar aquela mesma sequência, olha, vem em cima do ponto alto, na divisa ou em cima, como você queira chamar. Aqui eu prendo com ponto baixíssimo e vou fazendo novamente os pontos tombadinhos. Não tem segredo, tá? Aqui é uma sequência assim bem dinâmica, bem fácil de fazer, tá? Olha só, peguei aqui, ó, entre um ponto alto e outro, prende com um ponto baixo. Assim você faz por toda essa extensão aqui, até chegar aqui onde eu faço uma gracinha aqui pra gente passar sem cortar o fio pro outro lado. Olha que lindinho que ele está ficando. Aqui eu fiz o último pontinho desse lado e eu vou prender no pezinho do meu ponto leque. Aqui eu vou prender com um ponto baixo. Vou fazer aqui 4 correntinhas. E agora a gente vai começar a fazer uma gracinha aqui de zigue-zague com correntinhas, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou prender essas correntinhas bem aqui, ó, mais ou menos na metade aqui. Eu não tenho 3 pontos altos entre um leque e outro. Então, vou vir aqui, olha, na direção do pontinho do meio. E eu vou estar prendendo, claro, na carreira de baixo, né? Bem aqui, na direção do segundo ponto, no ponto do meio. Então, aqui eu vou estar prendendo com um ponto baixo. Faço umas 4 correntinhas e vou subir. Vou vir aqui, olha, no pezinho perto do leque aqui, olha, tá? É junto com o leque, na verdade, no mesmo espacinho. Então, aqui eu faço um ponto baixo. 4 correntes. E vou contar novamente a metade do ponto aqui, olha, bem na direção, né? Aqui embaixo. E pego o pontinho atravessado aqui e faço o meu ponto baixo. 4 correntinhas. E subo na direção do leque, no mesmo espacinho do leque. Aqui eu faço o ponto baixo. E assim eu vou fazer essa sequência, indo e voltando, lá embaixo, aqui em cima, lá embaixo, aqui em cima. Aí 4 correntinhas e continuo. É um sobe e desce aqui, tá? Olha só como ele vai ficando. Desce, depois sobe, desce, sobe. É um pontinho zigue-zague até alcançarmos o outro lado. Aqui, olha, fiz aqui no meu penúltimo leque as 4 correntinhas e vou vir aqui, olha, no último pontinho alto, prender este cordãozinho de 4 correntinhas. Subo as 4 correntinhas e eu volto aqui, olha, novamente no pezinho do leque, do jeito que eu terminei lá o outro lado. Aí aqui eu faço um ponto baixo, a gente fez um ponto baixo lá, não foi? Aqui eu também faço um ponto baixo. E começo a fazer aqui a sequência de ponto tombadinho, idêntico ao outro lado, tá? Então, essa partezinha que a gente fez do zigue-zague, nada mais é, além do detalhe que ficou aqui, pra gente passar aqui, olha, sem cortar o fio de um lado pro outro, pra fazer essa mesma sequência de pontinhos tombadinho aqui, que é o acabamento da peça. Aqui eu já fiz logo o cordãozinho, porque é só repetição. Então, o que a gente tem que se atentar aqui é que a gente faz aqui a emenda dele logo na primeira carreira, tá? Do ponto alto. Então, em cima do último pontinho aqui do leque, né? Contando daqui pra lá. Ou de lá pra cá o primeiro. Prende aqui
com um ponto baixíssimo, faz as correntinhas, volta com um ponto meio alto e agora eu prendo aqui, olha, na emenda do ponto aqui. Então, agora daqui pra frente eu tenho aquela sequência de 4 pontinhos tombadinho. Faço 2 correntinhas, volto no mesmo espaço e faço aqui a sequência de ponto alto. Prendo esse ponto alto na emenda entre um ponto alto e outro, olha aqui. E assim eu vou fazer por 4 vezes. Aqui, meu último pontinho tombadinho, eu prendo aqui, olha, no último espacinho. É onde eu fiz aqui a junção de fechar todos os pontos altos juntos aqui. Então, aqui eu faço o meu ponto baixíssimo, corto esse fio e a minha peça tá concluída com muito sucesso. Muita rapidez e aquilo que eu falei, olha só. Dei toda a volta. Depois que eu comecei a primeira parte da frente da calcinha, eu estou cortando o fio para encerrar a peça, tá? Vamos estar precisando de 8 flores para fazer essa aplicação aí que vocês estão vendo. Então, eu vou gravar aqui com vocês a florzinha, tá? É bem facinho, mas eu quero fazer essa demonstração aqui para vocês. Então, eu venho e faço meu anelzinho mágico com os mesmos materiais que a gente tá gravando a parte do maiô, tá? Então, aqui eu subo 3 correntinhas e volto dentro do espacinho com 3 pontos altos. Terminado aqui os 3 pontos altos, eu vou fazer 3 correntinhas. E prendo essas 3 correntinhas aqui, olha, no anelzinho mágico. Eu prendo com um ponto baixíssimo. Subo novamente as 3 correntinhas e vou repetir aqui dentro 3 pontos altos. Faço agora 3 correntinhas. E volto aqui, olha, no mesmo espacinho, prendo aqui um ponto baixíssimo. Assim que eu termino de prender, eu já subo as próximas 3 correntinhas e volto a fazer os 3 pontos altos. Então, aqui é uma sequência de repetições, tá? Eu tenho que ficar aqui um total de 5 pétalas. Ou seja, 5 vezes 3 pontos altos e no início e no final de cada 3 pontos altos, eu tenho 3 correntinhas, tá? Aqui, eu terminei os 3 pontos altos, aí eu faço 3 correntinhas e vou prender no anelzinho mágico. É bem facinho de fazer essa florzinha. Agora é só puxar esse anelzinho mágico para fechar. Concluo aqui a última pétala antes de fechar por completo esse anelzinho mágico. Puxo aqui bem fechadinho esse círculo. Deixo uma pontinha de fio para colocar a pétala e tá concluída a pérola. E tá concluída aqui essa florzinha, tá? Aí a pérola você usa aí a numeração que você achar necessário. No meu caso aqui é uma pérola número 6 que eu usei aqui, tá? Eu deixei aqui um pedaço de fio para fazer a costura, mas eu acredito que eu vou estar colando essas florezinhas aqui, até porque é só um pinguinho de cola, não precisa estar fixando muito ela para tirar a beleza dela, não. É um pinguinho de cola e põe lá onde você quer que fique os seus, a sua decoração, no caso aqui da peça. O resultado da nossa peça, depois de pronto, vai ficar assim, olha. Eu faço ali a aplicação das flores, desculpa que eu tremi a mão aqui. Aplico as flores e faço o acabamento, onde eu tinha apenas duas pontinhas de fio. Uma aqui e a outra ali, que era de início e de final, tá? Como eu falei, só eram 2 acabamentos. Aquelas flores ali já é uma próxima videoaula, então fiquem com Deus.